atravessamento do tempo. Ele se abre e depois se fecha. Se algo tentar atravessá-lo, será esmagado quando ele se fechar. Um buraco negro típico que descrevemos nas equações, estudamos, é instável, desaparece em um tempo incrivelmente curto. Então é preciso ter um modo de mantê-lo aberto. Nos anos 60, a instabilidade do buraco de minhoca foi descoberta. E o conceito deixou de ser pesquisado. Os cientistas começaram a investigar se pode existir um buraco de minhoca que, ao contrário do descrito por Einstein, possa ser atravessado. Mas algo teria de impedir que o buraco se fechasse. É preciso estabilizar o buraco de minhoca. Ele não pode se fechar. Tem de ser mantido aberto. Isso requer algo chamado matéria negativa ou matéria exótica. Nunca vimos a matéria negativa. Ela teria propriedades antigravitacionais. E se um dia viermos a encontrar a matéria negativa, talvez ela seja a chave para estabilizar o buraco de minhoca. A ideia de um buraco de minhoca atravessável agradou os fãs de ficção científica. Ela também incentivou as pesquisas na comunidade científica. Esse buraco de minhoca atravessável criou muita sensação, porque talvez seja possível, algum dia, construir um metrô para outra galáxia. O termo buraco de minhoca veio de uma analogia com uma maçã. Queremos ir de uma parte da maçã para a outra parte. Se você fosse um bicho, poderia abrir caminho por dentro da maçã, fazendo um pequeno túnel e saindo do outro lado, e fica mais curto. Mas, ao contrário do bicho que come esta maçã, se estivéssemos em um buraco de minhoca no universo, não saberíamos que perigos existem no outro lado. O outro lado de um buraco de minhoca poderia estar em um ponto perigoso do universo, com fenômenos exóticos. Ou até mesmo no núcleo de uma estrela. Se encontrarmos um buraco de minhoca e se ele puder ser alcançado, com certeza mandaremos sondas automáticas programadas para retornar. Talvez possamos usar um cabo para o caso de algo acontecer e elas não poderem voltar. Os físicos não sabem se um buraco de minhoca acontece naturalmente no universo. Será que podem ser criados artificialmente? Uma possibilidade que os físicos imaginam que poderia permitir a construção de buracos de minhoca seria explodi-los do que se considera como o tecido do espaço-tempo, que poderia mesmo conter pequenos buracos de minhoca surgindo e desaparecendo por causa das leis da mecânica quântica. Os cientistas pensam que talvez buracos de minhoca atravessáveis possam ser esculpidos na espuma quântica, uma estrutura subatômica similar a bolhas, que pode existir por todo o universo em uma escala 1 bilhão de trilhões de vezes menor do que o núcleo de um átomo. É assim que se faria teoricamente. Isso é completamente inviável usando qualquer tecnologia que conhecemos, mas ao menos é algo que podemos imaginar. Os cientistas imaginam aplicações para um buraco de minhoca, caso seja possível localizar algum no espaço. Seria possível transportar turistas galácticos para pontos diferentes no tempo e também no espaço? Para criar uma máquina do tempo ou um buraco de minhoca que nos levasse a uma galáxia distante, seria preciso ter a física de uma civilização avançada, uma civilização que esteja milhões de anos além da nossa. As máquinas do tempo atraem o público aos cinemas há mais de 50 anos. Senhores, eu estou falando sobre a viagem através do tempo, em uma máquina construída com esse objetivo. Um buraco de minhoca poderia ser um caminho? O buraco de minhoca pode nos tornar capazes de viajar para outra galáxia só andando 1,5 metros em um buraco de minhoca ou até ir para um outro tempo. O uso de um buraco de minhoca como máquina do tempo traz outras questões. No futuro distante,
Os terráqueos poderão voltar ao passado para mudar a história? Ideias científicas que hoje são consideradas fantasiosas, um dia podem se tornar aceitas, como o fato de a Terra ser redonda. As leis da física permitem a existência de buracos de minhocas, túneis que criam atalhos no espaço e no tempo. Será que esses metrôs cósmicos poderiam ser transformados em máquinas do tempo? A teoria da relatividade geral de Einstein revela que é possível viajar no tempo para o futuro.